Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 7 da manhã no Brasil nesta quinta-feira, depois de 3 meses nos Estados Unidos. Bruno Pinheiro acompanhando essa chegada da capital federal. Bruno, onde está Bolsonaro neste momento? Bem-vindo de volta, Bruno. Adriana, na sede do PL aqui na capital federal, eu vou já fazer um giro na câmera para a gente conseguir ter uma noção e conseguir ver melhor justamente onde está essa concentração dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que surge justamente numa janela, nesse momento agora com outros aliados. São vários senadores que estão aqui acompanhando o ex-presidente nessa reunião e de minuto em minuto surge o nome Jair Bolsonaro, chegou a surgir nessa janela, acenou para os apoiadores e os apoiadores continuam entoando o hino nacional aqui nessa região. A gente abre a imagem nesse momento e consegue visualizar essa concentração, que é o número, na verdade, dos apoiadores que vieram. Alguns estavam na região do aeroporto internacional aqui da capital federal, fica a cerca de 8 quilômetros aproximadamente. E agora essa concentração acontece justamente aqui. Observa lá na janela, são vários senadores, alguns que foram eleitos, outros que foram reeleitos. Eu consegui ver ali o atual deputado Ricardo Salles, o senador Rogério Marinho, Espiridião Amin, o senador Ciro Nogueira, que também acompanha Jair Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes, o senador Flávio Bolsonaro, que também esteve lá na recepção. A gente vê agora uma garrafa d'água sendo jogada aos apoiadores que estão aqui na parte de baixo. Isso fica ao lado do hotel. É um espaço amplo, na verdade, que foi reservado para justamente fazer essa recepção de Jair Bolsonaro e também dos seus aliados. Uma espécie de uma reunião, um café da manhã está sendo servido, oferecido neste momento, e é daqui que ele vai seguir direto até a residência onde foi alugado, uma residência aqui em um condomínio na capital federal. Vou só fazer um giro aqui na parte esquerda. A gente observa a segurança que foi reforçada, também helicópteros da Polícia Federal estava sobrevoando esta região, que fica muito ao lado do hotel onde Lula estava hospedado realmente antes de se mudar lá para o Palácio da Alvorada. Vou me aproximar aqui para a gente conseguir ter uma outra visão. A gente relembra que ele chegou por volta das 6h40 da manhã. Houve uma dificuldade no acesso até aqui, porque esse comboio do presidente, agora como ex-presidente, ele não consegue mais sair, não respeitar o sinal vermelho, ou seja, agora no veículo que não é oficial é importante respeitar a sinalização, o semáforo, então acabou enrolando, demorando um pouco para conseguir chegar. Gastou cerca de 20 minutos até conseguir chegar aqui nessa região do Partido Liberal. A gente vê uma imagem com uma faixa da presidência sendo chacoalhada e, como eu estava dizendo, então isso tudo já começou a mudar a rotina do ex-presidente. Já oficial, um comboio que foi alugado para justamente auxiliar ele chegar do aeroporto até essa região, e aqui a gente consegue ver já entre os apoiadores o número de homens da Polícia Militar fazendo esse isolamento. Não tem uma informação confirmada se ele vai chegar até a parte aqui externa para conversar com os apoiadores, e do outro lado a gente vê também alguns indígenas acompanhando essa chegada, e aqui a porta de acesso, que também a segurança é reforçada. A gente consegue ver do alto essa imagem aqui da segurança, né, que vai também repete aquele isolamento e seguranças, e aqui é o acesso. Então, a expectativa, se acontecer uma fala de Bolsonaro, será justamente nesse acesso do hotel, onde foi reservado essa área para fazer uma recepção. Reforço que ele chegou por volta das 6h40, não conversou com os apoiadores e usou uma saída de uma executiva aérea. E agora os apoiadores estão dizendo que são a favor da CPMI, que é justamente a CPMI que investiga os atos do 8 de janeiro. A gente vai continuar acompanhando. Adriana e Tiago. Ok, o Bruno Pinheiro segue em frente a esse hotel onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acaba de chegar nessa manhã ao Brasil depois de 3 meses nos Estados Unidos. Diversos apoiadores, muitos deles vestidos com a camisa do Brasil, com algumas bandeiras, com alguns cartazes, tirando fotos, gritando algumas palavras de apoio a Bolsonaro, e também é grande a presença de policiamento, de alguns homens da Polícia Militar em frente a esse prédio
e também a recepção por parte do Partido Liberal, o qual o ex-presidente Jair Bolsonaro deve assumir a função de presidente de honra dentro de algum tempo. O Bolsonaro que também promete fazer algumas viagens pelo país nesses próximos dias. Fernando Capês, quais devem ser os desafios de Bolsonaro agora de volta ao Brasil? Era grande a expectativa por esse retorno, ele deve assumir o trabalho de oposição ao atual governo, Capês, e o que mais? Deve responder também algumas questões em aberto? Olha, Adriane, em primeiro lugar, fica claro que o Bolsonaro, ele simboliza um movimento grande, pelo menos praticamente metade do país, que tem um modelo econômico e um modelo conservador de costumes em mente. O Brasil hoje claramente continua dividido. De um lado, um movimento mais tendente à esquerda, à estatização, ao controle da economia, uma maior liberação dos costumes, representado pelo presidente Lula e pela esquerda do PT, do PSOL. E do outro lado, na ausência de representantes carismáticos e fortes da centro ou centro-direita, o Bolsonaro, representando aqui a direita, ele consegue congregar um grande número ainda de apoiadores. O prestígio pode não ser o mesmo de logo que acabou a eleição, mas continua muito forte e tende a voltar a crescer. Essa volta do Bolsonaro claramente vai influenciar as eleições municipais do ano que vem. E a presença, por exemplo, do Ricardo Salles, já indo ao seu encontro, que já se antecipadamente se declara, por exemplo, candidato a prefeito da maior cidade do país, já mostra isso. Então, esses players, Bolsonaro de um lado, Lula de outro, tende a influenciar ainda muito a nossa política e principalmente o ano que vem, já nas eleições municipais. Fica a pergunta: será que não existe uma outra alternativa entre líderes carismáticos, personalistas, populistas? Onde fica a política de propostas, de discussões efetivas? Ô, Schelp, hoje há um bastidor nos jornais dizendo que até mesmo integrantes do PL não esperavam a volta de Jair Bolsonaro, porque o partido já vinha se reorganizando, principalmente no Congresso Nacional, e agora, com a chegada dele, qual é a participação que ele terá nessa oposição no Brasil? Tiago, o próprio Bolsonaro, antes de embarcar nos Estados Unidos, disse que ele não necessariamente pretende ter um papel como líder da oposição, porque o Congresso já está se organizando para desempenhar esse papel. Mas há uma expectativa no partido, no PL, de que ele tenha um papel importante, principalmente para alavancar, como disse o Capês, as eleições municipais do ano que vem. Então, espera-se que Bolsonaro desempenhe dois papéis importantes nesse sentido. Primeiro, o de dar entrevistas, fazer declarações ou discursos criticando o governo Lula, ou seja, apontando os erros, apontando as inconsistências, as falhas, aquilo que não está dando certo no governo. E segundo, fazer viagens pelo Brasil, justamente para alavancar, posar ao lado, por exemplo, de pré-candidatos à prefeitura, alavancar justamente a força do partido em municípios, nas eleições municipais, principalmente no Nordeste, onde há uma força do PT maior. Então, eles querem quebrar, usar a imagem, a presença do ex-presidente para quebrar, digamos, a hegemonia da esquerda em muitas dessas regiões mais pobres. Evidentemente que é possível também que a gente veja cenas como essa, de multidões em cada lugar onde o ex-presidente apareça, ou também aquelas tradicionais motociatas que o ex-presidente Bolsonaro gostava de fazer, inclusive enquanto estava no cargo.